mais precisão aí. Amém, queridos? Só avisar os irmãos que quarta-feira tem mais. Vamos explorar o pastor Edinaldo aqui, né? Aproveitar ele, aproveitar. Vamos dar uma folga amanhã, começamos sábado, domingo, segunda, descansamos amanhã e quarta estamos aqui de novo. Amém, querido? Quarta-feira estamos aí de novo recebendo de Deus. Amém? Aleluia. Levante sua mão para cá, vamos abençoar mais uma vez o pastor Edinaldo aqui. Já abençoamos, vamos continuar abençoando. Pai, nós abençoamos o teu filho como igreja agora, Senhor. Abençoamos com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, Pai. Continua revestindo ele, Deus, com a unção, com a glória do teu Espírito. Ó Deus, que a unção, Deus, do teu Espírito, Espírito de profecia, unção profética. Tome ele, envolva ele como tem tomado e envolvido, Senhor. E que ele libere tudo aquilo, Deus, que tu colocou no seu coração. Nós, Pai, nós queremos receber, Deus, tudo aquilo que tu tens para nós nessa noite, Deus. Assim nós o abençoamos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos do MIB, por gentileza, as crianças, os pais podem deixar as crianças saírem, não tem problema, as crianças vão ficar bem guardadas, bem cuidadas ali com as irmãs. Amém? Então, todos os papais que tiver criança aí, podem deixar seus filhos irem. Não sai na rua, vai sair aqui por dentro, lá na escola. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. É um prazer estar aqui. Como falou, meu nome é Edinaldo Santos, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou membro e pastor lá na igreja Nova Aliança. E trago um abraço da igreja da cidade para vocês. Sou casado com a Rafaela, pai da Analice, a gordinha mais linda do Brasil, que já está com muita saudade, né? E é um prazer estarmos mais um momento aqui juntos. E é um privilégio poder pregar a mensagem do Senhor para vocês. Antes de iniciarmos, eu quero falar algo bem que veio na minha mente agora. Eu me lembro quando eu era jovem e quem fez o meu discipulado foi minha mãe. Minha mãe, ela teve no último dia de discipulado, ela teve uma visão, antes do batismo e tal, a congregação lá batizava, antes do batismo tinha um discipulado. Daí a minha mãe, o rosto dela ficou tão resplandecente assim, e eu olhava para ela, ela começava a chorar e começava a ver o ministério que seria na minha vida. Ela começou a profetizar para mim, isso no meio da aula, e Deus começou a falar. Queria me usar, que eu seria um pastor, que eu estaria à frente de algumas coisas, que o Senhor me usaria na nação. E eu era muito novo ainda, mas eu entendi aquela palavra. Eu falei para os irmãos aqui, acho que na primeira noite, que eu tinha um empreendimento, tinha uma empresa e tudo mais, e o Senhor me quebrou em tudo isso. E muitas vezes nós não podemos esquecer a palavra profética que é lançada sobre a nossa vida. No meio do caminho eu quis me envolver com aquilo que eu queria. E Deus, ele sempre chegou e disse assim: você não pode esquecer da palavra profética que há sobre a sua vida. E muitas vezes nós estamos vivendo um cenário, né, interessante. Um cenário, irmãos, que talvez vocês ou familiares de vocês, ou pessoas que estão aqui, seu filho, sua filha, ou talvez você tenha passando por algo difícil. E tipo assim, você tem promessas do Senhor sobre você ou sobre seus filhos, mas ele entrou por uma vereda distante do Senhor, e você começa a se perguntar assim: ah, Deus, por que está acontecendo isso? Minha mãe não sabia da maioria das coisas que eu fazia, das drogas, não sabia do envolvimento com algumas pessoas do crime. Minha mãe não sabia disso, meus pais também não. Mas minha mãe sempre foi uma mulher de oração, então ela sempre estava orando, intercedendo. Muitas madrugadas eu acordava um pouco assustado assim, porque meu pai estava com a mão na minha cabeça assim de noite, quando eu estava dormindo,
orando ali, intercedendo, e eu acordava assim, mas fechava o olho e dormia. E a palavra profética a gente não pode esquecer, porque ela é que vem para nos puxar. E muitas vezes, né, nós podemos estar por caminhos escabrosos, diferentes, difíceis, né? Talvez o seu filho, alguém da sua família está passando por algo dessa forma. E você pergunta, mas Deus, pelo natural eu não consigo ver essa pessoa restaurada. Sim, irmãos, no natural a gente também não vê nada, cara. No natural a gente não vê nada de bom, né? A Bíblia fala que o homem natural ele não pode discernir as coisas do Espírito. Só o homem espiritual. Então deixa o teu homem espiritual falar mais forte do que o teu homem natural. Amém? Mas como é que pode o homem espiritual falar dentro de nós? É mais ou menos isso que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje de noite. Ontem eu falei que nós iríamos falar sobre Davi, né? Eu falei um pouco sobre isso. Que Davi não era simplesmente um pastor de ovelhas. Davi, ele desenvolveu um sacerdócio que muitos não sabem. E hoje nós vamos discernir o que é que o Senhor está falando através da vida de Davi. A história de Davi é uma história bonita, né? Interessante, parece uma ficção diferente, né? Porque você olha aquele cara que era o último da sua casa por ser o mais novo. Muita gente gosta da história do Davi, né? Não sei aqui, mas lá os irmãos têm uma vontade grande assim, de ser destaque. Então, a história do Davi é uma história interessante. Era o último da sua casa, era o esquecido, né? Todo mundo comia. Quando Samuel foi para ungir o rei, chegou lá e disse, tem mais alguém? Ele tem um filho lá que está lá trabalhando. Ele disse, ninguém senta na mesa para comer enquanto esse cara não chegar. E eles eram obedientes, esperaram Davi chegar. Quando Davi chega, ele testifica no Espírito quem seria o rei. Mas vejam só, queridos, aquele cenário de quando Davi vai levar comida para os seus irmãos. E chega e ele escuta Golias afrontando Deus de Israel. E ele, no caminho, escutando aquilo, ele chega para os irmãos e diz, quem é esse incircunciso que ousa falar contra o Deus de Israel? E um dia eu fiquei me perguntando, por que ele falou com tanta ousadia, né? Como é que Davi chega no meio do nada assim, fala um negócio assim, toma. Como? Davi não era só um pastor de ovelhas. Davi, ele era um homem que caminhava com a sua harpa. Enquanto Davi apacentava as ovelhas, que colocava cada uma no seu lugar, ele cumpria a parte inicial do seu sacerdócio. Eu vou falar hoje sobre o sacerdócio de todo crente, o chamado de todo crente. Enquanto ele estava lá apacentando as ovelhas, ele ficava lá liberando incenso para o Senhor com a sua harpa. Enquanto ele observava as ovelhas, ele estava liberando. E talvez, no momento que ele se olha como o último da sua casa, ou tentando um dia agradar o seu pai, quantos de nós não fez de tudo para chamar a atenção do pai? O pastor estava compartilhando hoje aquela história do Gustavo, né? E você olha para esse cenário, talvez um dia ele pensando assim, poxa, eu queria chamar a atenção do meu pai, eu queria que meu pai olhasse para mim de uma forma assim legal, eu queria ter mais proximidade. E ele tem um discernimento, ele libera uma adoração para o pai. Talvez ele entende paternidade ali e diz, tu és o meu pastor e nada eu sinto falta. E ele vai liberando, tu me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas pelo amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. E ele vai liberando, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou continuar habitando, né, sendo sacerdote do Deus Altíssimo para sempre em sua casa. A gente olha para o Salmo assim, Salmo 23, cara, olha, que ligação tremenda ali, o cara devia estar no deserto, qualquer coisa do tipo. Então por isso que a adoração não é simplesmente só palavras que a gente solta ao vento,
mas são experiências liberadas ao Pai, né? Coisas com o Senhor. E ele está lá cumprindo seu sacerdócio. Então talvez ele tenha feito qualquer tipo de salmo, tem escrito. Ou o Salmo 91 ele fez depois de enfrentar Golias, né? E ele chega lá e diz: quem é esse circunciso aí? Aí você imagina, um cara menor que o pastor Laí chega para um poste lá, né? Ô pastor, peguei tu hoje, né? Júnior, quem é o menorzinho? Aí chega para o Júnior, diz: ei, quem é esse circunciso? Ele tinha que carregar algo, irmãos, para poder falar aquilo, entendeu? E eu vou te dizer uma coisa, cara, limitações e etc. Está vindo algo do Espírito aqui. Às vezes você está doente. Vou falar sobre enfermidade. Muitas vezes eu doente declarava a palavra de cura, mas não estou me sentindo curado, mas eu sou. Eu vou falar que nem o pastor Márcio agora. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que é que norteia a Bíblia? O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, a verdade, Jesus Cristo está entre nós através da sua palavra. Então, eu sou curado. Ah não, o diagnóstico é X, mas o diagnóstico do Espírito é Y. E eu creio no diagnóstico do Espírito. Então, você olha, aquele cara tinha que carregar algo para poder chegar e falar aquilo lá, né? E ele chega e se apresenta. Já não existia mais esperança para ninguém ali vencer aquele cara. Os irmãos vai e tentam impedir. Não, meu amigo, você vai. Talvez os irmãos dizem assim: deixa esse besta ir lá, vai lá mesmo, morre logo, né? Mas tem uma coisa importante no meio tempo. Saul disse: pega a minha armadura. Eu falo muito sobre isso, sobre o reino dos homens e o reino de Deus. Pega a minha estrutura e coloca sobre você. Ele disse: não preciso da tua estrutura. Eu não preciso do teu modelo, porque eu estou cavando um poço no Senhor e eu tenho recebido algo dele. Eu vou com o que eu tenho. E ele vai diante do gigante. Você vem com a sua força, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então ele vai lá com uma coisa hilária, uma pedra, um pedaço de couro, joga, pá, mata aquele gigante de uma forma besta. Acho que os caras disseram assim: meu Deus, o primeiro cara que inventou a bala, né? A bala do 38 foi Davi. Derruba o gigante. Todo mundo vai ali ver aquilo, mas como é que um carinha pequenininho, sem estrutura, sem treinamento de exército humano, sem nenhuma estratégia humana, só do Espírito, chega e consegue vencer um homem que destruiu diversos exércitos, um homem que deixava os outros tremendo de medo? Mas existia um segredo, irmãos. O cumprimento do sacerdócio que Davi estava vivendo, isso influenciou na vida dele daquele dia em diante. Vamos meditar em algumas coisas importantes sobre sacerdócio. Abra, por favor, em Êxodo 19:6. Êxodo 19:6 fala um pouco daquilo que eu compartilhei com vocês ontem sobre o desejo do Senhor. Mas e diz lá: todos acharam, amém? É que eu esqueci o versículo, o início dele. Eu estou procurando, porque a gente decora os versículos e esquece. Meu pastor tem diversos versículos decorados. Eu não sou tão fácil assim. Eu esqueço que eu prego, né? Sim. Vós sereis para mim um reino de
sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Serão sacerdotes. Vou falar sobre reis e sacerdotes. O Senhor está à procura de sacerdotes. Qual era o papel do sacerdote na antiga aliança? O papel do sacerdote era apresentar os pecados do povo diante de Deus. O sumo sacerdote levava as ofertas. Ele entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrada no seu corpo. A roupa dele tinha sinos e etc. Para que ouvisse o movimento dele. Se o sino parasse, significa que o cara estava em pecado e morreu, né? Então, para ele poder se apresentar diante do Senhor, tinha que estar limpo. Primeiro ele olhava na bacia, lá na pia, para ver se seu rosto realmente ele se via digno diante de Deus e etc. Na antiga aliança, o sacerdote ele tinha a função de apresentar o pecado e de ministrar o Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, abre o véu do templo, que nós temos livre acesso, a primeira coisa que é retirada do meio dos santos é o ministério levítico. O ministério levítico, que era da tribo de Levi, não era só os que tocavam, né, mas era os que faziam todo o trabalho no templo. Para quem não sabe, só se iniciou o trabalho da música com os levitas na época do tabernáculo de Davi. Até então não tinha os músicos, né, como músico. Eles só, irmão, era um trabalho bem legal. Limpar sangue, tirar o resto dos animais, era massa, era tremendo. Hoje o cara quer ser levita, né? Sou levita. Levita é só quem consegue levitar hoje. Entendeu? No nosso tempo é só quem consegue levitar. Mas o ministério levítico, ele foi repartido a todos os santos. Então, ou seja, todos nós temos um papel do ministério levítico que é adorar o Senhor. É ministrar a Deus. Então, esse ministério que é repartido para todos os santos, para que todos nós pudéssemos ter esse livre acesso a Deus, para em comunhão com o Pai ministrar o coração dele. Isso para mim veio como flecha no ano passado, quando eu entendi essa palavra sobre ministrar a Deus. Porque muitos querem ser ministrados por Deus, mas não entendem que o nosso papel primordial é ministrar a Deus. Mas pastor, como é que eu vou ministrar a Deus? A palavra diz que nós vamos falar de Deus para Deus. Adoração é mais ou menos isso, eu vou falar de Deus para Deus. E onde é que nós vamos entender isso? Nós vamos entender em Mateus capítulo 6. Vai ser bem interessante. O sacerdote, ele tinha esse papel na antiga aliança de levar os pecados e etc. Na nova aliança, o papel do sacerdócio de todos os santos é um papel um pouquinho diferente. Nós não vamos mais sacrificar nenhum tipo de animal, né? Nós não vamos agora... muitas pessoas querem conquistar coisas em Deus mediante sacrifícios físicos, mas Salmos 51:17 diz que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, né? Porque sacrifício de animal ele já não aceitava mais. Deus está em busca, na verdade, de consciência que leva a um estilo de vida, entendeu? O problema nosso são pensamentos pré-concebidos. Nós sentamos numa congregação, ouvimos irmãos falarem, não contestamos em relação às escrituras. Nós não temos, por muitos anos, irmãos, o único momento de discutir a palavra sempre foi na escola bíblica. Na minha época de criança, enchia. Hoje, escola bíblica não dá ninguém, né? Porque na escola bíblica entende-se que não tem milagre. Não, o maior milagre está na escola bíblica. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque não adianta, por exemplo, expulsarmos o demônio de alguém se a palavra não entra nele. Vai embora o espírito, a casa fica limpa para que volte mais. Porque a palavra precisa vir para fazer a limpeza completa na vida do homem. Aquilo que eu tenho falado a vocês há alguns dias, que o evangelho tem que causar uma gastura, né? Para que a gente possa vomitar a velha vida e se revestir do novo homem de Deus. Por isso que muitos de nós têm medo da palavra arrependimento. Por que nós temos medo da palavra arrependimento? Porque quando se fala em se arrepender, é realmente para haver uma mudança de entendimento. Ou seja, eu reconhecer que eu estava errando antes. Por exemplo, há 2 anos eu passei por um processo na minha liderança de um liderado meu me confrontar em algumas coisas na palavra e ele me ajudar a entender que a minha forma estava errada de liderar. E eu fiquei, por dentro de mim eu dizer, cara, mas não pode. Por quê? Porque era o que eu via nos outros líderes, não, aquela coisa e tal. Pastor nem se confessava, nem nada. E um dia, eu me lembro que na época que eu tinha empresa, eu estava com alguns problemas. E
errante nos meus pecados, conheci uma pessoa na internet e queria trair minha esposa com essa mulher. E eu nunca fui bonzinho, irmão, sempre fui mal, né? Eu estava lá tentando ter um relacionamento com essa menina. E graças a Deus, pela infinita graça de Deus, não deu certo, aleluia, né? Não conseguimos nunca nos encontrar. Eu era bem assim, bem crápula. Eu queria que ela soubesse que eu era casado e que ela topasse ter alguma coisa comigo casado, né? Porque eu não ia deixar minha mulher, lógico. Eu não ia deixar minha mulher para ficar com uma mulher que aceitasse qualquer coisa assim. Mas eu queria ter um rolo, alguma coisa assim. Cara, era o diabo mesmo, era coisa do Satanás. Então, eu tentava marcar com ela no shopping, etc. Nunca consegui. E um dia minha esposa pega o celular e vê aquilo ali. Eu apaguei as mensagens recebidas e esqueci de apagar as enviadas, né? O nerd esqueceu. Era para ter formatado logo o celular, né? Mas Deus, Ele é um Deus completo. Repita comigo: o Senhor só faz limpeza completa. Por isso que, irmãos, parece que quando você chega no reino, parece que piora as coisas. Não, Ele está abrindo o baú da tua vida e tirando a velharia, as teias de aranha, né? Tudo vira uma vez. Ô irmão, mas parece que tua vida piorou. Os irmãos da Universal estão melhor que tu. Eita, eu falei o nome, né? Ah, mas não é mais segredo, né? Porque Deus, Ele não quer camuflar as coisas. Na verdade, olha, quem foi da Universal, me perdoe, tá? Se tiver alguém aqui que é de lá, Deus te abençoe para você conhecer a palavra, amém? Eu piorei mais. Então, tipo, porque, sabe o que me intriga, irmão? Porque é o seguinte, o cara vai lá dar o testemunho. Eu era assim, era assado, e agora que eu entrei na igreja, ele fala assim, entrei na igreja, né? Eu não gosto muito do termo entrei na igreja, porque a igreja não é estrutura, né? A igreja é o corpo. Então aí ele fala, entrei na igreja agora, minha vida era assim, agora eu tenho um carrão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas o cara nunca fala. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te contestar com a Bíblia. Quando o Senhor visitou a casa de Zaqueu, ele disse, Senhor, ele foi até meio safadinho, né? Se eu defraudei alguém, lógico, irmão, lógico que tu defraudou, né? Mas se eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo muito mais do que aquilo que eu tirei dele. Então o que eu acho interessante, eu acho que Jesus não está entrando na casa dos Zaqueus hoje, né? Porque ele disse, não, eu vou restituir o que eu roubei do povo. Eu me arrependo, eu quero mudança de vida. Não, cara, eu era assim, eu era ladrão e etc. Agora eu tenho muito mais. O cara não fala, não, me arrependi, cara, eu era nojento. Deus mudou a minha vida. Eu traí a minha mulher e agora eu sou homem de uma mulher só. Não, o negócio é só dinheiro. Raiz de todos os males. O que engana os olhos dos homens. Porque quando Deus falou para Saul, vai lá, mata todo mundo, cara. Não deixa ninguém. Não deixa ninguém. Você tem que matar todo mundo. É ordem minha. Aí eles vão, não matam todos, pegam a parte dos desposos, né, que é o tesouro do povo. Não, Senhor, mas como é que a gente vai queimar uma Ferrari, irmão? Né? Como é que a gente vai queimar uns cordãozinhos de ouro? Não pode. Deus já vem nos ensinando desde o deserto, maná é só para um dia, não guarda. Não, mas eu não creio que tu vai mandar de novo amanhã. Vai que, né? Vai que o Senhor não é tão bonzinho assim, então a gente vai guardar aqui um pouquinho. Vocês estão entendendo, irmão? Estou dando uma passeada assim pela Bíblia para a gente entender e ser confrontado em algumas coisas assim para hoje. Então, é por isso que eu não curto muito tipos de denominações que trabalham somente com a teologia da prosperidade. E prosperidade não significa a questão de abundância de dinheiro, é abundância de vida. Aí eu posso não ter nada financeiro, mas eu posso ter abundância de vida. Eu tinha status, eu estava na televisão da cidade, mas eu devia mais do que muita gente. Era tanto zero nas cartas que eu dizia, Deus, como é que eu vou pagar isso? Chegava uma cartinha de 15, um dia uma de 50, um dia uma de 30, né? Aí, mas eu tinha status, cara. Entendeu? Devendo carro, devendo a Deus, o mundo e o homem do cuscuz, como diz lá em Natal. O homem do cuscuz é porque passa o cara na rua vendendo cuscuz, entendeu? Vocês não comem cuscuz, né? Vocês não sabem que estão perdendo. O cuscuz é bom, é forte, né? Olha, o cuscuz com chimarrão pode ser que combine. Vamos introduzir
Mas vamos fazer uma conexão, né? Eles disseram que tem um chimarrão com açúcar. Eu quero provar esse para ver se o negócio dá uma melhoradinha. Mate doce, né? Não tem problema, pastor, mas tá na cuia, tomou, agora ele toma chimarrão. Ele é gaúcho agora, é galdeiro. Então, ou senão eu vou dar uma tapeada, vou botar café dentro mesmo. Então, eu estava falando o que mesmo? Oi? Sim, aí estava eu devendo para todo mundo, né? Lembrou, né? Segurei. Tu estava devendo, pague suas contas. Aí estava eu lá devendo para todo mundo, né? E vivendo aquela vida assim que eu queria viver, mas crendo, Deus, um dia tu vai me ajudar a pagar essas contas. Quando Deus mandou parar com a empresa, irmão, pagou tudo, cara. Tudo. Não devo mais nada a ninguém em relação à empresa, não devo nada a ninguém. Eu não sei como aconteceu, o antigo sócio porque eu já tinha perdido todo o meu dinheiro. Os outros sócios tiveram que pagar para o nome deles também não ficar sujo, ele teve que regularizar. Só sei de uma coisa, irmão, pagou tudo, mas também eu fiquei sem nada. Mas uma coisa que veio para mim foi uma coisa chamada paz e tranquilidade, que não tinha paz, cara, não tinha tranquilidade. Não, mas tu voltou a andar de ônibus? Sim, mas eu estou em paz. Aí depois meu pai me deu uma motinha que quando chovia, a bichinha dava engasgadazinha, né? A gente botava o remédio para gripe, ela melhorava e andava de novo. Mas Deus foi assim, fazendo a gente crescer. Eu tenho um carro hoje que eu não podia comprar o carro, ia vir minha filha, eu só tinha uma moto. Eu e minha esposa andou muito tempo, acho que até o 7º mês dela de gravidez a gente andava de moto ainda. Eu falei, Deus, eu não tenho como comprar um carro, mas eu preciso de um carro. E comecei a orar por isso. E uma antiga pastora de uma denominação amiga nossa faleceu e deixou o carro dela. E o pessoal estava querendo vender e não conseguia vender para ninguém. O pastor falou para mim, eu disse, eu não tenho dinheiro, mas eu quero o carro, eu preciso dele. Falou, não, tá bom, eu vou dividir em 10 vezes a entrada, era 3 mil reais. E você pode pegar o financiamento aí. Irmãos, eu peguei o carro sem juros nenhum, carro. Peguei final de 19 parcelas. Aí deu tudo certo, transferi o carro, fiquei com o carro até hoje. Só Deus pode fazer isso. Eu não tinha nem a entrada, irmão, em parcela, irmão. Vai lá. E Deus foi abrindo as portas. E é assim que a gente vai vivendo de glória em glória. Não apegado a essas coisas. Então, pensando em obediência e tudo isso, você vê quando Davi chega diante daquele cenário e vai lá, obedece a Deus. Talvez um comando do Espírito, né? E ele vai lá e obedece. Mas como é que um cara tem coragem de fazer tudo aquilo diante de uma dificuldade gigantesca? O que eu acho ruim, irmãos, até hoje, é que eu vejo muito no Nordeste as campanhas, né? Não sei se aqui tem. Derrube o seu gigante, derrube não sei o que. Eu disse, Davi derrubou esse cara já. Pare com esse negócio. Vamos parar de ficar se rotulando demais nessas coisas. Eu acho que nós exaltamos mais a dificuldade. Nós damos mais crédito ao diabo do que ao Espírito. Vocês estão entendendo, irmãos? Acho que a gente dá muito mais crédito. Nós acreditamos mais no negativo do que no positivo. Eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. É tão bonitinho, né? Se eu apenas lhe tocar, eu sei cantar, né? A Bíblia não, a gente diz que o crente não mente, ele canta. Né? Tá lá, se eu apenas te tocar, mas nós estamos cantando, mas não estamos crendo. Então, cumprir esse sacerdócio. Que sacerdócio é esse, pastor? Então eu fui impulsionado ao Senhor a entender qual é o chamado de todo crente, porque muitas vezes nós, quando falamos em chamado, né, nós pensamos muito assim, eu quero saber se eu vou ser pastor, se eu vou ter algum dom em relação aos dons ministeriais, né, que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Será que eu vou ser alguma coisa dessa? Eu quero falar o chamado que o Senhor tem primordial para todo o crente. Mateus capítulo 6. Abram lá. Mateus 6, o Senhor nos ensina como nós devemos orar.
E por muito tempo, irmãos, eu li esses versículos e para mim era uma coisa bem normal assim. Versículo 9, versículo 6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto, ele te responderá ou recompensará. Versículo 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então vejam só, o Senhor não está nos ensinando uma reza, mas Ele está nos ensinando um modelo de como orar. E nós precisamos entender e respeitar esses princípios que Jesus passou, como nós devemos orar. Quando o Senhor fala em Êxodo 19:6 que Ele ia ter um reino de sacerdotes, qual é a função de um sacerdote? Porque nós vamos ser sacerdotes e reis. Romanos 5:17 diz: por causa da ofensa de um só homem, todos pecaram, mas pela justiça nós fomos salvos e nós vamos reinar com Cristo em vida. Os irmãos que defendem a teologia da prosperidade creem que reinar com Cristo em vida é você reinar com questão de abundância, de dinheiro e etc e tal, de saúde. E eu vou te mostrar o que é reinar em vida através de Jesus. Então vamos lá. Quando o Senhor está mostrando aí em Êxodo 19, Êxodo 19 sobre o sacerdócio, a gente vai entender como é que nós conseguimos cumprir o nosso sacerdócio. E em Mateus 6 ele explica: quando vocês forem orar, vocês orarem assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando eu iniciar a oração, eu não vou iniciar a oração dizendo nada além do que quem Ele é. Não inicie sua oração, seu período de oração no Senhor. Estamos falando de lugar secreto, tá bom? Nós não estamos falando de orar por um enfermo. A pessoa vai orar por um enfermo: ó Senhor Jesus, usa a minha vida, para o cara ter um estímulo em si próprio, para crer que Deus vai fazer alguma coisa. Ou por exemplo, orar nas ruas, aí vai a oração na rua: Senhor, Tu és bom. E o cara fica meio perdido, né? Não sabe o que dizer. Ó Senhor, usa teus servos. Não, nós temos que ter uma linguagem de oração para diversos ambientes. Quando nós estamos na rua, nós começamos a abençoar a região. Senhor, nós abençoamos esse bairro. Que venha a Tua glória sobre as famílias, sobre as casas. Espírito de depressão, de morte, suicídio, vai quebrando toda a armadilha do diabo. É assim que a gente ora, em regiões. Mas no lugar secreto, no nosso quarto, nós vamos ministrar a Deus. Então quando você inicia a ministração a Deus, você inicia o seu tempo de oração falando quem Ele é. Amém? Então quando nós iniciamos falando quem Deus é: ô pastor, mas ainda não sei quem Deus é. Leia a palavra. Eu estava explicando para vocês sobre a questão de oração. Você está lá, quer orar um tempo, e você com 10 minutos já orou por tudo que você queria orar. É porque eu não sabia ainda como orar. Aí Deus foi me ensinando como eu deveria orar. Então aqueles 10 minutos que eu gastava já orando por tudo que eu queria, ou tudo que eu pensava que deveria orar, hoje é inicialmente só dizendo quem Ele é. Esse tempo que eu gastava pensando que já estava abençoando pessoas, porque muitas vezes quando nós vamos orar em casa, nós começamos orando já por algo específico. Mas eu vou te ensinar que a oração ela deve ser primeiro para ter o contato com o Senhor, a comunhão com o Pai. Então você já inicia dizendo quem Ele é: Tu és santo, Tu és poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Você é magnífico, Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra fala em Apocalipse que os 4 seres e os 24 anciãos estão prostrados dizendo que Ele é santo. Sabe o que significa santo? Incomum. Então, ou seja, eles olham para Adonai e começam a dizer: não existe ninguém igual a você. Por que eles dizem que Ele é santo? Porque é incomparável. Aquilo que eles estão vendo é tão tremendo que eles não conseguem dizer outra coisa. Quem aqui já teve um encontro com a glória do Senhor e ficou sem palavras? Você já passou por essa experiência? Pronto, é isso que os 4 seres, 24 anciãos estão passando todo o tempo. Não existe ninguém como você. Você é incomum, você é incomparável a qualquer coisa que a gente já conheceu.
Mas nós, como vamos diante de Deus, a gente já vai com a nossa listinha. Não é errado ter a lista, mas é correto respeitar o processo. Então você vai diante dele e começa a declarar as palavras de adoração ao seu nome. Gaste teu primeiro momento dizendo quem ele é, adorando a santidade dele, a sua majestade, a sua formosura. Fala para Deus. Pai nosso que estás no céu, aí vai explicando: santificado seja o teu nome. E depois você começa a chamar: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois é que você vai pedir alguma coisa para você. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele ensina que nós devemos pedir o suprimento diário. Por quê? Porque é dele que vem o suprimento, é do Senhor que vem a semente. E você continua confirmando isso. Agora, o que é mais intrigante para nós: perdoai as nossas ofensas, assim como nós, antecipadamente, ele fala, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não quando você quiser, não quando você sentir no seu coração que fulano merece seu perdão. Não. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí chega Pedrão lá: mas eu perdoo como assim? Tem que ser 7 vezes mesmo? Estou esperando, já está 6,9. A próxima eu já vou dar uma mãozada nele. Diz: não, Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Ele fala: não tem como, cara, eu já perdi a conta. Mas espera aí, é para cada pessoa? Para cada pessoa perdoe 70 vezes 7. Está faltando muito amor no nosso meio. Muito amor. Está faltando mais amor. Quando vocês amarem uns aos outros, verdadeiramente eles verão que são meus discípulos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a honra para sempre. Porque se nós não perdoarmos as ofensas, o nosso Pai Celeste não nos perdoará. Um dia a gente debatendo uma teologia sobre isso, mas não, cara, eu acho que tem algum erro assim, a pessoa falando, porque não, pela graça eu fui salvo, e etc e tal, e aquela discussão, eu acho que isso está errado, porque como é que ele não vai me perdoar a minha ofensa se eu não perdoar o outro? Falei: cara, é o seguinte, todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus, ele não tem problema para perdoar, porque ele entende quem foi que perdoa ele. Então o comportamento de um salvo é as boas obras. O comportamento de quem foi salvo é as boas obras. É a resposta. Você foi salvo? Sim, está praticando boas obras. Então por isso que a salvação é um processo. É um processo de crescimento. Paulo adverteu os irmãos: crescei na salvação. E Pedro também explica sobre o crescimento da salvação. Vamos lá abrir 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, ele ressalta sobre qual é o sacerdócio do crente. Perdão, irmãos, é 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 5. Não, 1 Pedro 2, desculpa aí. É que eu lembrei do versículo, do texto, eu sei o texto, mas não lembrei o versículo, não está anotado aqui. Estou até falando mais coisa do que eu anotei. Mas vocês estão entendendo, irmãos? Se tiver dúvida, pode me parar e dizer: pastor, eu não entendi isso. Por mim, tranquilo, tá? Não tem problema não. 1 Pedro 2, versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo. Algumas versões dizem imundícia e obra de malícia, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. A salvação, ela gera um crescimento. Nós crescemos para a salvação. Eu era menino, falava como menino, fazia coisas de meninos. Agora que me tornei homem, eu vou deixar as coisas de menino. Então são processos, amém?
Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós nos transformamos casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus mediante Jesus Cristo. Qual é o sacrifício espiritual que agrada a Deus, irmãos? Oração e adoração. Esse é o sacrifício que Deus está procurando. Deus está em busca de adoradores que o adoram. Então, queridos, o sacerdócio, todo crente precisa entender isso. Ele, para poder crescer em Deus, ele, para poder avançar, ele precisa entender as coisas primordiais da sua vida. Eu anotei algo aqui, vou falar agora, que eu assisti um vídeo esses dias. Ouvi recentemente um expressivo líder da missão de Deus, que chama Missão Integral, que o homem não foi criado para adorar, mas para servir. Equivocadamente, quando não compreendemos o desejo de Deus através do sacerdócio santo, achamos que devemos nos mover por conveniência, mas Cristo nos chama a andar pela sua direção. Eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Eu só faço aquilo que eu ouço o meu Pai falar. Mateus 5, 19 a 20. E eu vendo aquele líder dizendo isso, a igreja não foi chamada para adorar, ela foi chamada para servir. A primeira coisa que a igreja foi chamada foi para adorar a Deus, porque nós fomos criados para louvor da sua glória. Não adianta, irmãos, não adianta nós servirmos sem ter consciência de quem a gente serve. É igual você ser um funcionário de uma empresa, trabalhando somente por seu sustento financeiro, e você está nem aí para a missão e visão da empresa. Quem aqui sabe a missão da sua empresa? Entendeu? Qual é a missão dela? Qual é a visão da sua empresa? Não sei, irmão, estou precisando do salário. Então, no reino de Deus, nós temos que compreender profundamente qual é a nossa missão e qual é a visão do Senhor, qual é o desejo de Deus. Primeira coisa, a salvação ela não foi o propósito de Deus. A salvação ela não é o propósito de Deus. Porque quando Deus criou o homem, ele não precisava ser salvo. Sim ou não? O homem não precisava ser salvo. A salvação não é o propósito. A salvação é um meio pelo qual Deus traz o homem de volta para o propósito. Vocês estão longe do propósito. Eu vou salvar vocês e trazer vocês de volta. Qual é o propósito eterno do Senhor? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você acha que Deus ia dizer para a gente repetir isso e pedir isso? Não, mas não vai acontecer, tá? Não, o reino não vai vir à terra. Vocês vão orar, vocês vão pedir, vocês vão clamar, vocês vão fazer campanha, vocês vão jejuar, mas eu não vou responder essa oração, porque ainda bem vocês vão morar no céu. Eu creio que nós vamos morar no céu, mas não como muita gente crê. Mas eu falo isso outra vez. É a deixa para um novo seminário, que aí vai levar muitos dias. Mas é mais ou menos assim. Porque nós estamos vivendo um panorama interessante. Vocês lembram das duas irmãs de Lázaro? Qual é o nome delas? Marta e Maria. Quando Jesus está na casa de Lázaro, lá com as irmãs dele, está com Marta e Maria. Quem ficou ouvindo Jesus? Maria. E Marta atarefada, fazendo muitas coisas. Está lá trabalhando. E Maria está lá, sentada aos pés dele, recebendo, tendo comunhão. Aí Marta olha ali e vê a irmã parada e pensa: essa guria aí está relaxada, né? Não quer fazer nada, só deixa o serviço para mim, né? Chega aqui é bom, né? É visitinha, né? A visita é o cara, a visita é Jesus, não é tu. Aí chega lá para Jesus e diz assim: ô Jesus, está vendo não que eu estou me cansando aqui? Aí ela, vamos ilustrar, vamos entender assim. Aí vai Marta, põe aquela mesa com chimia, né? Agora eu aprendi. Com chimia, com cuca, com pão, sabe? Com frutas e etc. Aí vai lá e bota o chimarrão, café. Então uma tarefada, fez um bocado de coisa sozinho. Começa a reclamar. Jesus olha para Marta assim: Marta. Aí ele pega, vamos dizer assim,
o pão e o café e disse: apenas uma coisa era só necessária. Vocês entenderam? Apenas uma coisa era só. Aí dava para comer com isso aqui. Não precisava fazer esse banquete. Mas a tua irmã escolheu fazer a melhor coisa: sentar os pés aqui e ter comunhão. São dois tipos de igreja. Aquela que está cansada de uma certa teoria. Não, vamos praticar a palavra. Vamos agora, a gente tem que praticar a palavra. É urgente, vamos para a rua, vamos ganhar vidas e etc. Vamos criar estratégias e etc e tal. Amém? Isso é do reino. Mas líderes que não têm oração, não têm vida devocional, não têm comunhão com o Pai, não conseguem estar no culto adorando a Deus. Isso é que expressa mais, né? O entendimento. Líderes que você chega na casa dele, o cara está mais jogando videogame do que orando, né? Assistindo filme o dia inteiro. Mas o cara, você não vê o cara orando, irmão. Não, mas tu não sabe como é minha vida, né, irmão? A vida eu vejo com a expressão, né? Porque o evangelho também pode ser automático, irmãos. Você pode viver. Sabe por quê? Existe uma malandragemzinha. É sério. Você pode viver no automático. Eu vou me consagrar quando eu for pregar, né? Eu vou fazer isso quando eu for ter tal coisa. Aí eu já estudei tanto, eu já tenho tanta bagagem que eu posso falar o que eu quiser. Irmãos, para ser bem sincero, eu posso pregar aqui para vocês durante um mês inteiro. E eu tenho mensagem que só na minha nuvem. Mas pastor, às vezes eu não consigo pregar o que tem lá. Eu vou para o esboço assim, olhar. Não, mas o Espírito, tem um negócio novo. Mas se eu não tivesse comunhão, eu ia viver atrás dos esboços, baixando mensagem na internet, fazendo mensagem de última hora e pronto. Porque tem como fazer isso? Porque a igreja ela não é espiritual. Ela não consegue discernir que ali não está jorrando água da fonte, que está jorrando kisuke. Vocês sabem o que é kisuke? Entendeu? É um negócio misturado. Então, o sacerdócio de todo crente é muito importante. Não adianta eu dizer que eu quero só trabalhar para o Senhor, mas se eu não tenho comunhão com Deus. É os dois tipos de igreja: a igreja Marta e a igreja Maria. A igreja que está tendo comunhão e tem um grande problema: ela só quer beber, só quer ter comunhão e ela não tem ação. E uma igreja que tem ação, que ela tem muita ação, mas ela não tem comunhão. Ela só vive dos livros, só vive das leituras, mas não vive da oração. Não me lembro quem foi a pessoa agora que perguntaram ele assim, para um grande homem de Deus, pregador do passado. Perguntaram: o que o crente deve fazer? Orar mais ou ler mais a palavra? Ele perguntou: como é que um pássaro pode viver? Mais batendo asa da direita ou da esquerda? Ele precisa das duas asas, né, para poder voar. Então é mais ou menos isso para o crente. Tem gente que gosta mais de oração e menos de palavra. Tem gente que gosta mais de palavra e menos de oração. Não, temos que encontrar um equilíbrio nisso. Eu tenho que orar. O tanto que eu oro é o tanto que eu leio. Estão entendendo? Ter tempo com Deus é investir na sua vida espiritual. Por isso que a gente fala que evento nenhum fará o que só o processo irá fazer. Porque no evento você recebe, no dia a dia, você vai destrinchando as coisas. Você vai ruminando, como a gente fala lá no Nordeste. Você vai separando as coisinhas. Você vai peneirando aquilo e jogando fora o que não é do Senhor. Nós estamos vivendo uma vida tão corrida, tão atarefada, tantas coisas. Mas irmãos, quanto tempo vocês passam na internet? Quanto tempo a gente perde assistindo televisão? Mas não tenho tempo de orar, pastor. Eu trabalho muito. Será que você só trabalha? Será mesmo? Será que a sua vida inteira é só trabalhar? Então, deu uma parada aí, cara. Você ter vida. O chamado de todo crente é: eu quero ter um chamado. Primeira coisa, irmão, você tem que ter comunhão com Deus que te chamou. Tem que ter comunhão com Deus. Temos que ter intimidade com Ele. E não se tem intimidade com Deus a não ser através da oração. Romanos capítulo 8 fala que nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, apresentando a Deus. Sabe o que é oração em línguas? Deixa eu te explicar bem rapidinho. Quando você está orando em línguas, que a Bíblia fala que a sua mente, ela não produz nada, fica infrutífera, mas o teu espírito, ele é renovado.
São áreas da tua vida que você não consegue confessar para Deus, ou muitas vezes você não sabe dos seus erros. Enquanto você está lá, e o Espírito está dizendo: Pai, ele tem um problema muito sério na área sexual, ajuda ele a vencer. Porque a Bíblia diz que o Espírito ora de fato. Senhor, ele está necessitando disso e daquilo. Você está orando e o Espírito Santo está interpretando para Deus. Vocês entenderam? Vão orar mais em língua agora, né? Então, queridos, o sacerdócio de todo crente. Quando eu li um livro, vocês podem ler depois, tem na internet. Procuram-se sacerdotes. Um livrinho pequeno, 17 páginas. Quando eu li esse livro, eu disse assim: ô irmão, não sou crente não. Eu não sou crente. Livrinho pequeno, cara, simples, explicando o que era o sacerdócio do crente. Eu falei: cara, eu estou há 20 e poucos anos assim envolvido com a igreja, mas eu acho que eu não era crente não. Por quê? Quando eu entendi que nós precisamos exercer esse sacerdócio, isso começou a fazer mais, como é que eu posso dizer assim, ter mais clareza na minha vida, começou a fazer mais sentido algumas coisas do Senhor em mim. Quando eu entendi que eu preciso diariamente ter um convívio com Deus, para que eu possa dar os frutos que Ele deseja que eu dê. Porque quando nós não estamos ligados no Espírito, nós vamos dar os frutos da carne, os nossos próprios frutos. Era o que eu vivia. Não, eu vou trabalhar muito, vou ter muito dinheiro e vou investir em missões. Mas existia uma palavra profética sobre mim: não, você vai ser a oferta. Você é a pessoa que eu quero no campo. Você é a pessoa que eu quero envolvida no ministério. Eu vou levantar outros com outra mentalidade para ser supridor. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você não vai ser só supridor financeiramente. Você tem que estar envolvido com Deus que supre. Porque senão o teu dinheiro pode estar indo para lugares que Deus também não queira que esteja. Ah não, eu sou um homem empresário rico da cidade, amém. Deus te ungiu para isso, te abençoou para isso. E agora como é que você vai usar seu dinheiro? Se você não ora, se você não tem comunhão com Deus, você não vai saber como você tem que aplicar esse dinheiro. Aonde investir? É o que o cara faz, comprar lancha, coisas desnecessárias, comprando carrões e etc e tal, vai comprando isso e aquilo. E o dinheiro foi para onde? Enquanto nós temos no Nordeste, irmãos, eu tenho amigos lá que estão pedindo uma colaboração mensal de R$20. R$20, irmão, mensal. Ele está lá no sertão do Piauí. O Piauí é tão quente. O mel que quando foi lá, ele pegava uma toalha, molhava de água e colocava sobre o corpo. De tão quente e sem umidade que era o lugar. O cara está lá ajudando os agricultores da cidade a plantar, a colher. Está pedindo R$20, irmão. 20 conto você gasta. Não sei nem como é que vocês gastam aqui. Lá a gente toma 2 açaí e acabou. Numa noite você gasta mais que R$20 e está pedindo por mês 20 conto. Precisamos entrar na área de influência, mas se nós não tivermos comunhão com Deus, a gente não vai saber como usar o nosso dinheiro. É por isso que a palavra diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque ele não tinha comunhão com Deus que deu o dinheiro a ele. Aí ele vai dizer assim: foi na força do meu braço que eu ganhei o dinheiro. Até a semente que você tem, foi Deus que deu para você ter a semente. Até. Por isso que ele nos chama de mordomo. Quem vai ser o mordomo fiel? Quem vai ser o mordomo a cuidar das minhas coisas? Então, quando eu fui entendendo, foi mais claro essa questão do sacerdócio santo, né? De cumprir o meu sacerdócio. E eu estou gastando um bom tempo falando sobre sacerdócio, porque reinar é uma coisa mais simples, mas ao mesmo tempo não é tão simples assim. Porque se você não tiver sacerdócio, você não vai conseguir cumprir o reinado. Deixa eu te explicar sobre Jesus. Como é que Jesus cumpriu seu sacerdócio? O que mais você vai ver na Bíblia é Jesus tendo um tempo com o Pai para oração. Peguem o barco aí, vão lá, cara, pode ir. Tu vai para onde? Não, eu vou ali orar. Ele era 100% homem, 100% Deus. O cara não precisava orar, meu irmão. Não. A gente acabou de ler em Mateus, falando que eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Eu só falo o que eu ouço o meu Pai falar. Então, quando ele está lá, ele está santificando o nome do Senhor. Imagina, Jesus chega lá no túmulo de Lázaro e começa a olhar para aquela pedra. Imagino eu que ele olha para os céus e aí, vamos santificar o teu nome agora?
Eles vão ver aqui como é que a gente vai fazer. Já estava determinado, eles já sabiam, mas é necessário que eles vejam isso. Pode tirar a pedra aí, irmão. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Desculpa as piadas, é que eu não resisto. Tira a pedra. Aí ele, agora vamos santificar o nome. Lázaro, vem para fora. Acho que o pessoal devia estar olhando com a expectativa. Vamos ver, né? Não tremeu nada. A Bíblia não fala que tremeu terra, nem nada. Está a múmia lá, né? E um falou assim, Deus já deve feder, né? Porque faz 3 dias. Ela deve estar podre aí dentro. Se estava podre, as moléculas voltou para o corpo, irmão, né? Os tapuru que comeu ele se transformou de novo no cara, né? As formigas, né? As baratas, voltou tudo. Se ele já estava podre, e amém, eu creio também, porque se ele levantou um vale, meu irmão, de ossos secos, um homem é besteira, né? Então, o Senhor está lá e vamos santificar o nome. Entenda só, ele não precisou fazer muita coisa, né, Cristiano? Não pensou assim, agora, e Deus vai. Isso é um incentivo até para a gente, irmão. Eu entendo, é sério, eu entendo. Isso é uma coisa bem pessoal. Meu pastor ilustra de uma forma assim, lá. Se a gente pegar no fio de desencapado, alguém vai pegar e o cara vai, deu choque. Isso é a mesma coisa numa vida no espírito. Tem aquele irmão que não aguenta, que ele sapateia, ele vira de cabeça para baixo. E tem aquele cara que fica mais tranquilo, mas ele está cheio do espírito. Ser cheio do espírito não significa esse transbordar assim, dessa forma. Cada um vai manifestar de uma forma de como ele se sente bem no Senhor em relação a isso, né? Porque a diferença do espírito tomar o seu corpo e de um espírito imundo tomar o seu corpo é que Deus te deixa consciente, o demônio não te deixa consciente. Então, eu fiz umas coisas, irmão, não sei o que foi que eu fiz. Então não foi Deus, irmão. Vigia, vaza. Vai jejuar aí, irmão, tem alguma coisa errada. Todas as vezes que eu profetizei, todas as vezes que eu recebi algo do Senhor, eu tinha medo às vezes, pastor. Tinha medo, sério mesmo. Eu me lembro quando eu tinha uns 9 anos, os irmãos estavam lá orando com meu pai, os irmãos lá, eles oravam bastante, e os caras tinham umas experiências assim, muito loucas. Quando eu vi que eu ia começar a orar em línguas, eu disse, sai para lá. Não, eu não dá agora esse inglês aí, não rola para mim agora não. Eu era muito novinho, não entendia nada, os irmãos, e eu fiquei com medo. Já tive experiências com Deus de meu corpo tremer muito assim. Eu falei, Deus, mano, eu estou com medo, cara, que negócio é esse? E eu dizer, tá bom, peraí, foi demais para mim. Deixa eu sentar aqui, cara, eu não estou entendendo. E são experiências, e a gente vai crescendo nisso com o Senhor. E eu estava falando o que mesmo? Antes. Sério, irmão, me ajude. De Lázaro, santificar o nome de Deus. Ele não precisou, tá vendo? Eu vou para as piadas, eu esqueço, eu brinquei que só. Então o cara tá lá, não precisou fazer muita coisa para que Deus manifestasse algo, né? Para que Deus manifestasse a glória. Mas por quê? Porque ele entendeu que ele não precisava buscar Deus de última hora para sentir uma fagulhazinha para fazer alguma coisa. Ele já tinha comunhão com o Pai. E ele tinha que fazer o que ele via o Pai fazer e falar o que ouvia o Pai falar. Então ele só disse, vem para fora. Está tudo pronto, sai daí. Então quando nós somos pegos de surpresa, é igual algumas denominações. O irmão fulano aí agora vai trazer a palavra. Aí o cara pega, irmão, me desculpe. Fui pego de surpresa, né? Eu não esperava. Aí eu disse para mim, esse é um irmão que não lê a Bíblia e não ora. Eu nunca, numa oportunidade assim, nunca fui de ficar. Até mesmo quando eu não estava preparado, eu não ia dar esse vexame, irmão. Não me preparei. Tu sabe dizer o Salmo 23, né? Alguma coisa assim. Abre alguma coisa aí e fala. Mas porque de última hora, irmão, dá aquele medo na gente. Por quê? Porque falta de comunhão. Então Jesus, ele cumpria esse sacerdócio muito bem. Ele tinha comunhão com o Pai, ele tinha tempo com Deus. E esse tempo que ele tinha com Deus, ele ia se revestindo do Senhor. Quanto mais tempo você tem com Deus, mais você é revestido do homem espiritual. Mais o teu homem espiritual é fortalecido. Mas a gente não pode ficar só no revestimento, sem funcionar.
Como diz o Luiz Hermínio, você não pode ser uma represa, né? Ficar só recebendo e guardando aqui. Só guardando, recebe, recebe, recebe. Vamos para congressos, eventos, etc. Então recebe, recebe e não libera nada. Nós temos que ter o entendimento que temos que abrir as comportas da nossa vida. E começa por coisas simples. Pessoas no seu trabalho estão esperando a evidência do reino de Deus através da sua vida. Numa simples oração, num simples abraço, num simples conselho. Você que está vendo essa mulher que está perdendo a vida nessa prostituição, que prostituição não é só vender o corpo, é se dar para qualquer homem numa noite. O Senhor está falando aqui, tem uma pessoa que a sua amiga de trabalho está se perdendo no mundo e você ainda não teve coragem de falar para essa pessoa. E o Senhor está dizendo, seja impulsionada hoje a compartilhar da tua experiência que você tem de casamento, de família. Libera isso, filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não retenha. Se você puder ligar agora para essa pessoa, ou no final falar com ela pelo WhatsApp, seja usada por Deus. Então, queridos, pessoas do nosso convívio estão clamando, a criação está gemendo. E nós estamos esperando alguma coisa assim, para ser impulsionado. A palavra já nos impulsionou, amém? Então esse sacerdócio santo, esse tempo com Deus que nós gastamos com o Senhor. Ô pastor, mas por que o senhor está falando muito isso? Eu não sei porquê, irmão, mas o Espírito está dizendo assim, vocês têm que orar. Você tem que ter. Mas não é só orar no templo, é em casa. É em casa, estou falando em casa. Está lavando os pratinhos lá, irmão. Começa a orar em línguas. Começa a interceder. Começa a abençoar. Começa a ter comunhão. Ah não, mas meu filho dá trabalho. Pega o teu marido, cuida desse menino agora, vou tomar um banho. Aquele banho bem gostoso, né? Quente, legal. Libera tudo, abre os poros. Aí você começa a orar lá no banheiro. Aí do banheiro tu vai para o quarto, abre a Bíblia. Depois de tu ter orado, você não saber mais o que dizer, aí eu vou te ensinar agora como é que você vai orar. Quando você não sabe mais o que dizer, pega a sua Bíblia, abre Salmos e começa a orar a palavra. Começa a orar a palavra. Começa a dizer de Deus para Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente Deus descansará. Direi do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Começa a declarar a palavra. Eu não sei mais o que orar. Acontece, irmãos. No meu período tem hora que eu não sei mais o que dizer. Ou eu paro para contemplação também, que tem um momento da contemplação, de ouvir o Espírito, de ficar quietinho. E tem um momento que eu vou e leio a palavra. E começo a orar a palavra. Eu quero dizer uma coisa, vocês vão ser muito poderosos em Deus se vocês cumprirem o seu sacerdócio. Porque todo crente fica em busca de chamado. O primeiro chamado do crente é ter comunhão com aquele que o chamou, que o salvou. Nós não podemos resistir mais a Deus, cara. Não tem mais tempo para a gente resistir a Deus. Eu fico abismado lá em Natal vendo o crente que assiste Big Brother Brasil, cara. Está se perdendo nas novelas. Ô pastor, mas eu não assisto novela, eu assisto só seriado. Se for 2.5 Men, Deus vai te pegar. Quem assiste seriado aí sabe o que eu estou dizendo. Irmãos, nós estamos perdendo tempo. O maior demônio que atua no Brasil e em outros países é o da distração. A distração é o espírito que mais consegue tirar o crente do foco. E distrações, elas se movem de diversas formas. Doença, problemas na família, problemas no trabalho, diversas coisas. Aí vem aquela enxurrada de coisas. E como você não discerne o espírito, você começa a resmungar. E você faz uma pergunta básica. Mas Deus, sou teu servo, tá? Esse negócio acontecendo aqui, me ajude. E Deus diz assim, eu estou esperando você ter comunhão aqui para te dizer o que você tem que fazer, né? Que nós queremos o SOS espiritual, né? Ligar lá 190, Deus. Então faça como os pentecostais. Vai de madrugada que a fila é menor. Para mim a fila é menor em todo o tempo, porque o povo não ora mesmo, né? Para mim hoje não tem mais diferença. O povo não ora, então a fila é menor todo o tempo.
tem mais gente no mundo hoje, menos gente orando, tá aqui. A gente precisa acordar para isso, para ter essa comunhão com o Espírito. Então, irmãos, o crente não é só chamado para servir, ele é chamado para ter comunhão e servir ao Senhor. Por isso que nós vamos entender o que é reinar com Cristo. Reinar com Cristo não é aquilo que muitos irmãos acreditam, como tem lá em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, pecado de Adão conseguiu reinar a morte sobre todos, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Mas querido, aqui está falando sobre morte. E o pessoal está preocupado, vamos reinar em vida. Alguns irmãos em Natal de uma certa denominação, quando fala sobre reinar em vida, fala sobre prosperidade, você não pode ficar doente, você pode ter isso e aquilo. Não, querido, reinar em vida era o que Jesus Cristo fazia. Vamos lá, Jesus está lá, diante do Pai, orando, adorando a Ele, vai para o barco se encontrar com os discípulos. Quando ele se encontra com os discípulos, ele vai para Gadara. Quando ele sai para Gadara, ele vai lá para reinar agora. Quando ele bota os pés na cidade, o demônio começa a se manifestar. O que é reinar? É que quando eu estou revestido de mais de Deus, o que é que um rei faz? Um rei, ele decreta. Então eu vou liberar os decretos de Deus. Seja curado agora, seja liberto, seja livre. Eu só posso reinar se eu tiver o sacerdócio. Quando eu cumpro o meu sacerdócio, eu reino com ele através dos decretos dele. Seja livre, seja liberto, seja curado. Os decretos de um rei saem mediante uma vida de sacerdócio com Deus. Isso é reinar em vida com Cristo. Porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, tem muitos irmãos que aqui estão assim, o irmão está passando necessidade, tem um demônio na tua vida. Tem na tua, infeliz. Né? O demônio de que tudo que é ruim, peraí, irmão, calma. Como eu falei para vocês, aflições são processos, né? A minha esposa às vezes fica meio irritada porque assim, eu vejo coisa boa em muita coisa, né? E olha, ô Edinaldo, quando começa a quebrar as coisas lá em casa assim, quebra um negócio, xícara, prato, falei, aleluia, vai chegar as novas. Amém, eu creio, vai chegar os novos. Se quebra uma coisa, se quebrar o carro, Deus vai mandar o dinheiro. Irmão, toda vez que eu batia alguém com o carro, sempre estava com o dinheiro. Olha que bênção. Imagina se eu tivesse liso. Um dia desse, um abençoado, eu fechei a faixa dele e era uma esquina. E eu fui errado, lógico que eu estava errado, tentando fazer a volta. E o cara me vem manobrando e vai para trás do meu carro. Aí o som alto, o ar-condicionado do carro só funciona no máximo. Era o carro da minha cunhada, quando eu aquela buzininha longe. Eu só escuto assim, ó, filho. Era um spin novo, graças a Deus que não bateu no farol, né? Porque aí seria mais 1000 contos, só o farol. Aí bati lá, eu desci, olhei pro cara assim. Irmão, vamos lá ali, vamos logo resolver esse negócio. Aí cheguei lá na oficina, graças a Deus, cara. Mas se eu tivesse liso, eu ia dizer, irmão, tu é crente? Tu ora? Né? Sabe por quê, queridos? Eu já passei tanta coisa que eu já estou muito encaliçado assim pro negócio, entendeu? Já estou calejado assim. Acostumado. Saí de casa com 19 anos, cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém. Meu pai dizia que eu ia montar uma empresa de currículo. Se eu soubesse que dava certo, eu tinha feito. Eu botei tanto currículo em Recife para conseguir emprego, não consegui nada. Aí chego em Natal, com 2 semanas eu estou trabalhando, carteira assinada e tudo. Num emprego que eu não lembrava mais de nada como fazia. Sério, irmãos, eu me formei em manutenção e montagem de computadores em 2002. Os computadores, irmão, quem entende de informática aqui, tinha K6 ainda na época. Era os processadores antigos. Então, quando eu cheguei lá, o cara ajeita, eu falei, mano, eu estou aqui porque foi Jesus que me trouxe, né? Aí tem um crente lá que hoje a gente congrega junto, ele me ajudou muito. Mas aprendo rápido, irmão, eu aprendo rápido, pode fazer aí que eu vou entender. Mas em 2002 eu me formei e vim exercer em 2007, irmão.
5 anos depois não entendia ter mudado a tecnologia, muda todo ano, muda as coisas. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Ele disse, vai lá, eu vou te sustentar, vou te prover. E a gente fica preocupado com o que comer e com vestir. Então eu já passei por tanta coisa, irmão. Já passei fome, comia bolacha com água da torneira. Chegava na casa do pastor já de meio-dia, né? Porque já era hora da comida. Dormia tarde para acordar tarde. E eu sentia uma vergonha, chegar lá já, o pastor já me chamava da cozinha. Entra aí, Edinaldo. Eu já, amém. Né? Porque minha família tinha tudo lá em Recife e tudo mais, tinha condições. E eu passando uma dificuldade antes de casar, eu me casei desempregado, irmão. Deus disse o dia, a data que eu ia me casar. Dia 17 de novembro de 2008. Eu morava há um tempo com a família da igreja lá. E a irmã acordou num sonho e disse, Edinaldo, Deus me falou que tu ia se casar no dia 17 de novembro. Quando a gente foi olhar lá, era a data era um sábado. E eu e minha esposa estávamos já querendo que fosse num sábado, um dia assim e tal. E a gente casou nessa data. Irmãos, faltando 3 dias antes do casamento, faltava R$3.000 para o buffet. E minha esposa ligou, o cara disse que se a gente não pagar, não vai ter festa. Eu falei, então Deus vai dar um show agora, porque eu não tenho 10 centavos. E a gente orou, e depois recebemos uma ligação, depois de mais ou menos 1 hora, eu vou te ajudar, eu vou dar o dinheiro. Vou fazer um empréstimo, vocês pagam. Mas não parece bênção, né? Um empréstimo, mas é porque Deus não deve nada a ninguém. Ninguém pode dizer que foi Ele que deu. Entendeu? Deus não deve nada. Eu vejo coisa boa até nisso, irmão. Mas foi emprestado e não sei quantas vezes mas Deus não deve nada a ninguém. Ninguém pode dizer assim, fui eu que banquei teu casamento. Não, irmão, tu foi o fiador. E Deus quem pagou a tu. E eu me casei desempregado. E arrumei um emprego na semana do casamento. Nosso Deus faz assim, cara. E é assim que a gente vai caminhando. E é assim que nós estamos experimentando viver uma vida com o Senhor. Muitos estão preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, mas deixam de viver o que Mateus fala. O Senhor fala em Mateus capítulo 6, versículo 28. Por que vocês estão preocupados com isso? Olhem para as aves dos céus. Elas não trabalham, mas Deus dá o seu sustento. Olhe para os lírios do campo, eles não fazem nada. Não tecem, não fiam. Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Nem Salomão em toda a sua riqueza. O cara que tinha 1000 esposas, né? 2 milhões de problemas, né? A irmã estava até chorando, que estava emocionada, a palavra entrando. Aí eu vou e lanço uma piada dessa. Não está entendendo, né? Mas ele sabe. Então, e eu fiquei olhando para esse cenário assim de dificuldades, de coisas, e às vezes a gente pergunta assim, Deus, parece que isso nunca vai acabar. Não, Deus não está preocupado quando vai acabar, Deus está preocupado quando você vai ser transformado. Essa é a maior preocupação de Deus. Porque não é mais sobre aquilo que nós falamos ou fazemos, sobre aquilo que estamos nos tornando nele. Então, o cumprimento desse sacerdócio santo diante de Deus, completando essa mensagem que eu comecei desde sexta, falando sobre remanescentes do tempo do fim, eu estou terminando falando o que deveria ser no início. Nós precisamos ser um povo que ora, que busca a face do Senhor, que tem comunhão com Deus para reinarmos em vida. Quando você começar a cumprir mais o seu sacerdócio, você vai parar de orar por coisas mais supérfluas e você vai ver as bênçãos correndo atrás de você. Você vai ver o socorro de Deus nas tuas necessidades enquanto você ministra a Deus em espírito e em verdade. Está lá, Senhor, Tu és poderoso, eu creio que Tu és tremendo. Eu creio, dá ação de graças, irmão. Ação de graças é você, não é fazer o culto depois que recebe a bênção. Não, ação de graça é agradecer antes de ver, porque pelos olhos da fé você já chamou a existência as coisas que não são como se já fossem. Ação de graça não é fazer um culto depois que aconteceu, é glorificar, crendo que Ele já fez. Isto é a fé que agrada a Deus.
Essa é a fé que agrada a Deus. Não se preocupe, filha. Você está para tomar uma decisão muito importante na sua vida. E você está um pouquinho preocupada com isso. Mas eu quero te dar uma resposta. Quando você foi para Londres, o mesmo Deus que gerou a estabilidade para que você conseguisse viver lá, você até estranhou, você pensava que ia passar mais necessidade, mas parecia que você estava na sua casa. O Pai cuida muito de você. E você sabe que aonde você está hoje, vislumbrando o que Deus tem sobre sua vida, você precisa hoje tomar uma decisão. E você está há alguns dias orando sobre isso. Você já parou para pensar como é que seria? Eu quero te dizer uma coisa, para de calcular. Para de calcular. Tá? O mesmo Deus que quando você estava na gestação, que aconteceu coisas que você ficava, mas Deus, como é que vai ser? Que te supriu até hoje. Eu quero te dizer uma coisa. Quero te trazer uma esperança que o Espírito está me dando aqui. Você vai viver mais coisas abundantes depois dessa decisão. Mais do que você vivia antes. Ou seja, eu quero ser bem claro, você vai ter muito mais do que o que você tinha antes. Você é filha. Rafaela, você não será a mulher somente que participa um pouquinho das coisas. Deus está te chamando, te reposicionando para o sacerdócio. Existe o chamado. Você precisa estar mais preparada para o envio. Então não retenha o tempo de preparação para o envio. Bom? Se nós cumprirmos esse sacerdócio, irmão, muitas coisas tremendas vão acontecer na nossa vida. Talvez coisas que estão entulhadas na sua vida. É você mesmo que está se atrapalhando, irmão. Porque você está dando mais crédito às coisas do mundo. Você está dando mais crédito às dívidas. Aquilo que você dá mais atenção é aquilo que te governa. Aquilo que você tem dado mais tempo é aquilo que está governando a sua vida. Então vamos hoje iniciar um período de ser governado pelo Espírito e viver na dependência de Deus. Para que aconteça o seguinte, como diz em Mateus 6, porque vocês estão preocupados com isso, com o que vão comer, com o que vão vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas, que são essas demais coisas? O suprimento que ele falou sobre as aves dos céus e os lírios do campo, elas serão acrescentadas. Tem uma frase que eu falo que aquilo que nós chamamos de recurso, que nós temos muito por importante, Deus chama de demais coisas. O dinheiro que nós trabalhamos demais para ter, para conquistar, Deus chama de demais coisas. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Deus vai te trazer uma abundância, cara, muito grande. Eu vejo um carro sobre a sua vida, eu não sei porquê, não vejo um carro. E esse carro vai te ajudar a ajudar outras pessoas, a te levar mantimento e recurso para outros. Existe algo que está queimando no seu coração, no ministério do Senhor, e Deus vai te abençoar com isso, para que você tenha um tempo melhor para locomoção e conseguir ajudar outras pessoas. Deus é contigo, cara. Deus tem um plano muito tremendo sobre a sua vida. Eu quero te dizer que Deus hoje está visitando a sua casa. Tem um anjo indo lá na vida da sua mãe hoje, vindo da sua casa. Vai algo poderoso sobre sua casa agora. Está visitando a sua casa de uma forma tremenda. Eu vejo uma mulher, eu não sei se é sua mãe é viva. Um anjo visitando uma mulher hoje, dentro da sua casa, trazendo uma resposta sobre as suas orações, sobre a sua família. Deus está visitando a sua casa hoje, de uma forma muito especial, muito especial. E esse fogo que Deus tem liberado no teu coração vai tocar a tua família, cara. Vai tocar a sua família. Você vai ver um mover de Deus acontecendo muito tremendo na sua casa. Te abençoo para que você possa prosperar no Senhor em tudo que você faz. Você tem um coração tremendo, cara. Você tem desejos que ainda estão freados, mas você tem plantado. Eu estou vendo você plantando. Eu quero te dizer que está chegando um tempo de colheita. Um tempo de colheita. E vocês vão ver o sinal da colheita. O sinal.
Você vai ser muito claro esse sinal de colheita na sua vida. Oh Deus, precisamos do Senhor, Pai. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Oh Deus, precisamos muito de Ti, Pai. Entendemos esse ofício, esse sacerdócio santo. Entendemos essas coisas que estamos vivendo em Ti, Senhor. Se existem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão para Deus, para Cristo hoje. Você está vivendo uma vida distante dEle. E você quer se reconciliar com Deus hoje. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu estava vivendo uma vida distante do Pai. Pode vir aqui à frente que eu quero orar com você. Se você entende que sua vida estava, muito distante de Deus, que você precisa se reconciliar com Ele hoje, não tenha vergonha, não tenha medo. Venha para se reconciliar com o Senhor hoje. Eu quero essa nova vida. Eu quero viver esse algo novo de Deus sobre mim. Pode vir aqui, irmão. Tenha coragem de vir. Se apresente ao Senhor. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
vocês são instrumentos do Pai para uma geração doente, perdida e pervertida. O Senhor está restaurando vocês hoje, a identidade de vocês. Vocês serão conhecidas como meninas cheias do Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus sobre a vida de vocês. Quando vocês viajarem, os seus pais não vão mais ficar tão preocupados, porque vocês estão carregando algo especial do Espírito. Algo especial. O diabo tentou confundir vocês. Vocês estão vivendo no meio de pessoas que têm uma perversidade muito grande na mente, mas vocês serão instrumentos de justiça e santidade ao Senhor. Essa é a promessa de Deus sobre vocês. Eu abençoo vocês para crescer nele, para prosperar e avançar no Senhor. Essa casa será conhecida como carvalho de justiça. Eu abençoo a vida deles, Deus, em nome de Jesus. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Se lança nele, vamos mais uma vez dizer isso, que em teus braços é o meu descanso. Levanta as tuas mãos e declara isso para ele. Pensava que vocês não iriam vir. E hoje o Pai está restaurando o casamento de vocês, a vida de vocês hoje, muito profundamente. Filha, o Senhor está tirando do teu coração algumas angústias e dúvidas. O Senhor quer restaurar vocês por completo hoje. Por completo. Para que toda língua contrária caia por terra hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês de uma forma especial. Deus ama muito vocês. Eu te abençoo, cara, para crescer em Deus, em nome de Jesus. Para avançar nele. Para avançar no sacerdócio, para crescer no Senhor. Filho, eu abençoo a tua casa, a tua família. Tu já é mãe? Quer dizer que você ainda vai ter outro filho. Deus está preparando o teu ventre. Deus está preparando a tua casa. Deus está preparando o teu filho. A vergonha está saindo da tua casa hoje. O Senhor está restaurando vocês por completo. Deus, cara, quer te tornar um varão valoroso, um homem cheio da palavra, cheio da unção, cheio da graça de Deus. E eu te abençoo para crescer nele, para que as dúvidas caiam por terra no nome de Jesus. Sejam restaurados em Deus hoje, em nome de Jesus. Você vai avançar um nível mais alto no profético. Tinha uma oração que você fazia no quarto com o Senhor, querendo ver mais, entender mais. E eu vou te dar, filho, o entendimento das regiões celestes sobre Porto Alegre. E esse entendimento te levará às cidades vizinhas e a estados próximos. Vai chegar até Santa Catarina. Há uma ponte que o Senhor está fazendo contigo lá. E eu te dou, filho, a habilidade, a unção para desfazer cativeiros desta cidade.
Serão benditas as famílias dessa cidade através do ofício profético que há sobre você. Nós te abençoamos e cremos no que Deus tem sobre tua vida. O Senhor visita os teus netos e escreve o futuro deles. Futuro profético, pastoral e evangelístico, missionário. Pietro será um apacentador. A Hannah será uma profetisa com um exercício missional. A filha do Gustavo, ela vai ter um entendimento de mestre de uma forma muito especial. Mas ainda virá outro neto. Deus, eu abençoo essa casa, essa família, Deus. Esse outro neto será uma sinalização do reino na tua família. E mesmo longe, um dia vocês vão sentar à mesa e vão lembrar das promessas. E assim você vai entender o que Deus falou contigo há muitos anos. A tua casa servirá todos os meus dias. Deus está tirando vocês, cara, transicionando vocês de um tempo, de um aperto. E Deus vai fazer vocês elevarem. Fazer vocês elevarem. Vocês vão lembrar com muita alegria o tempo da tristeza. Com muita alegria. Deus está vindo com abundância. Abundância hoje, muita abundância. Querido, agradeça a Ele pelo privilégio de você estar aqui essa noite, nessa segunda-feira chuvosa. Você rompeu, você atravessou as barreiras, você veio com o propósito de adorar a Ele, de celebrar o seu santo e eterno nome.